Gálatas capítulo 2, versículo aqui do 15 ao 21, justificação. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, que só sabiam o que lhes diziam, pois não foram privilegiados de ter a lei como nós a tivemos. Então aqui Paulo está dizendo que como judeus eles conheciam a lei, mas os gentios não conheciam a lei porque não a receberam. A lei não foi dada para nós gentios e nem para os gentios daquela época e nem para os gentios futuro. A lei foi dada ao povo de Deus, o povo de Israel. Nós fomos entrados na presença de Deus pela cruz, pela obra da cruz, porque cremos mais do que os judeus já deveriam de ter crido e não ter perecido matando o próprio Filho de Deus, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, diferente do que muitos pregam, hein? Às vezes eu prefiro nem ler a explicação para não confundir a mente. Mas vou tentar me resguardar aqui somente nas palavras do Senhor, mas pela fé em Jesus Cristo. Olha só, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Meu amigo, para de querer viver pela lei que nem foi dada a ti. Para de querer viver por aquilo que Deus não entregou nem para o seu pastor que diz que tem que viver pela graça e pela lei, porque ele não conhece bem a palavra do Senhor. Fica somente nos livros de Mateus, Lucas, Marcos e João. Não vê que as cartas foram feitas para exortar. Fala de Paulo como um grande homem que realmente ele é, mas não fala que Paulo veio para exortar e corrigir os crentes que estavam andando fora do caminho da cruz. Então, irmão, dê lugar à palavra do Senhor e não a leis criadas por homens e nem a lei mosaica. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? Lógico que não. De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, está falando que da lei, Cristo destruiu a lei, continue-me a mim mesmo transgressor, eu sou transgressor, porque se Cristo não aboliu a lei na cruz, quem vai abolir? E muitos ainda estão vivendo pela lei, como eu vi aqui uma irmã, uma missionária que fala de peito cheio, maltratando as pessoas, dizendo que Deus, ele só recebe as nossas orações se for dirigidas a ele e não a Jesus Cristo, e que devemos viver sim pela lei. Fui eu falar para ela que ela estava equivocada e mostrar na palavra de Deus que estava errado aqui no monte, e ela, junto dos seus, se levantaram contra mim e falaram que eu tinha que me entregar ao Espírito Santo e nascer de novo, porque eu iria queimar no inferno. Será que eu iria queimar no inferno por andar diante da palavra do Senhor? Ou ela, por pregar um falso evangelho? É onde se tem que se pesar as coisas, irmão e irmã. Já estou crucificado com Cristo, diz Paulo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Aqui quer dizer o quê? Que a minha fé, quando é dirigida a Cristo junto da cruz, eu morri junto dele. E aí ela, permanecendo essa fé, Jesus Cristo virá me acordar se eu morrer antes do arrebatamento, ou me arrebatar se eu estiver vivo durante o arrebatamento, para ir ter com ele. Diferente do que muitos pregam, que quem vive pela lei é que está correto, quem é bonzinho está correto. Não, o bonzinho, se estiver fazendo a vontade de Deus, está correto. Mas o bonzinho de natureza humana, que é educado, gentil, isso não dá direito à salvação. O único que dá direito à salvação é Cristo, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, de qualquer tipo de lei, aquele quer dizer, segue-se que Cristo morreu em vão. E aí? Você está dizendo que Cristo morreu em vão porque vive lá a historinha do seu pastor, que tem que obedecer, que não pode andar de bermuda? sendo que o próprio Deus mandou fazer calções ou bermudas da cintura até as coxas
para os sacerdotes? Se o Deus não mandou fazer calça até os pés e nem sapato de verniz? Porque você vive crendo que as mulheres não podem vestir outra roupa senão saias longas dos joelhos para baixo? Mas o decote aqui em cima está sempre pronto. Vamos criar vergonha na cara e viver a vontade de Deus e parar de dar lugar a doutrinas criadas pelos homens e a lei mosaica, mas viver pela graça, que é a graça que vai limpar o teu coração, a graça que vai te purificar, te limpar e te transformar e vai fazer você andar conforme a vontade de Deus. Porque se Deus falava até mesmo com Adão e Eva antes do pecado, eles estando nu, tu acha que durante o banho tu não pode falar com Deus porque você está nu? Eles se envergonharam de estar nu porque viram a sua nudez por causa do pecado. Não foi Deus que se envergonhou deles, foi eles que se envergonharam de Deus. Então, dê lugar às Sagradas Escrituras para que a tua vida vá bem.